Você tem muito medo de ser enganado, de ser manipulado, se sente inferior às outras pessoas, mas tem medo de admitir esse fato? Eu sou Viviane Draghetti, sou terapeuta, e neste vídeo eu vou falar sobre o traço de caráter psicopata. Este nome ele não tem nenhuma relação com nenhuma patologia, com nenhuma psicose. Foi o nome dado por William Reich, que foi médico e psicanalista austríaco, que desenvolveu estudos sobre os traços de caráter. Nos vídeos anteriores eu falo sobre os dois primeiros traços que se formam no momento da gestação, o esquizoide, e da amamentação, o oral. Sugiro que vocês vejam esses vídeos antes de ver este. O psicopata é o traço que se forma no primeiro ano de vida, quando a criança começa a dar os seus primeiros passos e começa a se afastar da mamãe. Quando eu falo mamãe, é a mãe ou alguém que esteja exercendo a função materna. Quando a criança sai da simbiose com a mãe, que ocorre no momento do nascimento e durante a amamentação, até aproximadamente os 9 meses de vida, ela tem a necessidade de ir para o mundo, de ir para o pai, de engatinhar, de caminhar. Mas muitas vezes a mãe fica com ciúmes. Ela quer que aquela criança volte, então ela dá uns passinhos, mas quer que a criança volte. Ou ela controla demais a criança não tem liberdade para caminhar, não tem liberdade para se movimentar, para abrir uma gaveta, para entrar em um armário, e a criança se sente totalmente controlada. Outra situação é quando os pais começam a perceber que a criança começa a desenvolver habilidades ou fazer algumas brincadeiras e eles ficam orgulhosos, ficam felizes com aquilo. Então, quando recebem uma visita, eles querem que a criança mostre aquela nova habilidade, mostre o que ela aprendeu a fazer. Mas às vezes aquela criança está com vergonha, não quer mostrar na frente de uma câmera, tem vergonha daquelas visitas e os pais podem ridicularizar ela, podem reprimir ou mesmo pedem para que ela faça uma brincadeira, ela não faz e aí eles mudam de assunto e continuam conversando com os outros adultos e deixam a criança de lado. Nesse momento, ela se sente manipulada e ela sente que quando eu faço alguma coisa para o meu pai e para minha mãe, quando eu faço aquilo que eles querem, eu sou amada. Então, na idade adulta, ela vai necessitar de trocas. Então, o psicopata é aquele que sempre vai ter que trocar. Ele não dá nada sem receber, sem ter um benefício. E claro, quando ele está na dor, ele só quer receber e não dar. Quando o psicopata está na dor, ele vai fazer o possível para fugir da dor da manipulação novamente, porque ele tem muito medo de ser manipulado, ele tem muito medo de se sentir inferior às outras pessoas. Então, o que ele vai fazer? Manipular. Na dor, o psicopata, ele manipula, ele faz joguinhos, ele controla as pessoas, ele usa muitas vezes da sedução, da vitimização ou até do autoritarismo para manipular as pessoas. É aquela pessoa que vive em mentiras. A vida dela é uma mentira e ela mente para si mesma. Ela mostra que ela é uma pessoa próspera, mas ela não é. Ela mostra que ela é uma pessoa equilibrada, mas ela não é. Ela mostra que ela está feliz num relacionamento, mas ela não é. O psicopata parece o que ele não é. Mostra aquilo que ele não é. Isso nós vemos muito nas redes sociais. Quando uma pessoa está sempre mostrando que ela tem uma vida pessoal incrível, que ela tem um relacionamento incrível, que é tudo maravilhoso e perfeito, e tem uma necessidade muito grande de exposição, é o traço de caráter psicopata que está sendo usado naquele momento. E claro, ele pode ser usado de forma positiva e de forma negativa, porque todos os traços de caráter têm o seu aspecto positivo e negativo, tem a sua dor existencial e tem o seu recurso. Então, o psicopata é aquele que quer sempre estar no palco, que quer se mostrar, que gosta de fotos, é aquela pessoa que na dor pode enganar os outros, pode tirar dinheiro das pessoas, que pode fazer joguinhos de sedução e ela se camufla. É aquela pessoa que tem aquele sorriso de canto, aquele
segundos que a gente vê aquela pessoa sorrindo com um sorrisinho de canto. E essa é uma característica predominante do traço de caráter psicopata. É aquela pessoa que é triangular, normalmente é triangular. Então aqui os ombros são largos e desce mais fininho e as pernas são mais finas. É um triângulo invertido, mas o psicopata, ele tem tanto medo de ser manipulado que ele pode se camuflar nos outros traços. Então, nós podemos achar que nós estamos falando com um oral, que é fofinho, que é gordinho, mas lá dentro daquele oral, lá dentro dele, tem um psicopata escondido. Ele se camufla por trás de um outro traço, inclusive moldando o corpo para enganar, para não sofrer de novo aquela dor da manipulação. Um líder religioso, por exemplo, que tira dinheiro das pessoas, um político que é desonesto. Nós podemos enumerar várias situações. Pessoas que usam esse traço de caráter em benefício próprio. Mas, claro, todo traço de caráter tem sua dor, mas tem o seu recurso. Então, quando a pessoa consegue sair dessa dor, sair da dor da manipulação, ela para de mentir para si mesma e ela vai para sua força, que a sua grande habilidade é a liderança. Então, quando o psicopata está desenvolvendo suas habilidades, curou a sua dor infantil, porque todas as nossas dores existenciais, elas são dores infantis, é aquela dor que a criança sentiu. É um excelente vendedor, é uma pessoa que tem uma capacidade de se comunicar em público excelente, é uma pessoa que consegue delegar. Então, é aquela pessoa que tem uma equipe e consegue identificar o que cada pessoa pode fazer. Ela percebe as habilidades de cada pessoa e delega. Normalmente o psicopata ele não faz muita coisa, não faz nada, é aquela pessoa que está sempre delegando. Por exemplo, um psicopata vai fazer um evento de caridade, então ele vai ter uma equipe e cada pessoa da equipe vai receber uma tarefa. E ele vai olhar e você olha para o psicopata e parece que ele está fazendo muita coisa, mas na verdade ele só está delegando, porque ele não tem força nas pernas, ele não tem força para se movimentar, então ele sempre delega. O psicopata ele nunca faz nada sozinho, ele sempre precisa de alguém para realizar, porque ele não tem um poder de realização, ele tem o poder do convencimento, da liderança. O traço de caráter psicopata ele não é negativo, porque todos nós temos esse traço, e quando a gente consegue desenvolver ele de uma forma positiva, ele é muito importante para que nós consigamos aquilo que a gente não tem ainda, para que a gente tenha força para ir atrás dos nossos projetos, para que a gente consiga articular, perceber o que é importante, o que não é na nossa vida. Quando o psicopata sai da dor, ele percebe que ele não é inferior a ninguém, então ele consegue se igualar, ele não precisa se mostrar uma superioridade que ele não tem. E todo traço de caráter pode sair da dor e ir para o seu recurso, porque quando nós curamos aquela ferida da criança que não foi atendida nas suas necessidades, que foi manipulada, que foi rejeitada, nós vamos para a nossa força. Então, se você se identificou um pouquinho ou identifica alguém que tem esse traço, porque a gente vai perceber que cada traço de caráter a gente vai se identificar com algumas características. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o traço de caráter masoquista, que é aquele que se forma no momento do desfraude. E a sua dor existencial é a humilhação e seu recurso é o planejamento. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!